Então, galera, boa noite, tá? Continuando aqui com vocês. Acho que todos já sabem como é meu nome é Janson, certo? E hoje vamos ter a nossa primeira aula da nossa nova disciplina, que é Eletricidade Básica, ok? Vamos ver carga elétrica, bem mais profundo, processos de eletrização, condutores e isolantes, força elétrica, campo elétrico, potencial elétrico, tensão, corrente elétrica, efeitos ocasionados pela passagem da corrente elétrica, primeira e segunda lei de Ohm, associação de resistores, em série, paralela, mista. Aí vamos ver também em estrela, triângulo, potência elétrica, energia elétrica. E aqui no nosso segundo momento, vamos ver métodos de análise de resolução de circuitos em corrente contínua. Que é o que? As leis de Kirchhoff, a primeira e a segunda lei. A primeira, como a gente está vendo aí, é a lei dos nós, e a segunda é a lei das malhas. Vamos ver também as equações de Maxwell, teorema da superposição e os teoremas de Thevenin e Norton, certo? Hoje, na nossa primeira aula, vamos dar uma introdução à disciplina, eles vão falar sobre carga elétrica, processos de eletrização e condutores isolantes, ok? Então, vamos a bordo. Bom, falando essa parte aí de carga elétrica novamente, vamos então voltar a noções de eletrostática, certo? Eletrostática, como a gente lembra bem, é a carga em repouso ou parada, beleza? Só que eu pulei essa parte aqui, que átomos e sua estrutura, para a gente conhecer melhor a nossa como é formada a eletrostática, né? Um princípio básico da eletrostática. Então, a unidade fundamental da matéria é o átomo. Sendo assim, constitui-se da menor partícula de um elemento. O átomo é composto de um núcleo central contendo prótons, que é a carga positiva, como já vimos, e nêutrons, carga nula. A região ao redor do núcleo, chamada de eletrosfera, orbitam os elétrons, que é a carga negativa, tal como ilustra-se na figura 1.1. E aqui está nosso átomo, certo? Em que a eletrosfera aqui, que é formada pelos elétrons que tem carga negativa, e o núcleo, que é formado entre o nêutron e o próton. O nêutron tem a sua carga nula, o nêutron, e o próton tem a sua carga positiva. Então vamos lá, seguindo adiante. O módulo da carga elétrica de um próton ou de um elétron é a menor quantidade de carga possível de se encontrar na natureza. Por isso, essa carga é denominada da carga elétrica elementar, que é dada por o Ezinho aqui, tá? De elétron, né? De carga elementar, que é igual a 1,6 vezes 10 a menos 19 coulomb. Lembra que a gente terminou lá a disciplina de revisão de física falando dessas unidades? Então, é uma carga elétrica, certo? Que a sua unidade é o coulomb, representado por C. Como o valor da carga elétrica do próton e do elétron são diferentes apenas em polaridade, no caso em sinal, tem-se a carga elétrica de um próton é positiva. No caso aqui, certo? Sua carga é positiva. E do elétron sua carga elétrica é negativa. Desta forma, conhecendo-se a quantidade de prótons ou elétrons que um corpo qualquer tem em excesso, pode-se calcular o valor da carga elétrica deste corpo, em que a sua quantidade de carga, como a gente já viu também essa equaçãozinha, tá? É a carga elementar vezes o número, a quantidade de prótons ou elétrons ascendentes do corpo. Exemplo. Um corpo que inicialmente tem carga elétrica equilibrada, no caso carga nula, é submetido a um processo de eletrização no qual perde 5 elétrons.
certo? Calcule a carga elétrica deste corpo após a eletrização. A resposta vai ser, lendo mais uma vez, pessoal, vamos lá. Um corpo que inicialmente tem carga elétrica equilibrada, no caso carga nula, é submetido a um processo de eletrização, no qual perde 5 elétrons. Calcule a carga elétrica deste corpo após a eletrização. Desculpa. Resposta. Um corpo que tem carga elétrica nula possui a mesma quantidade de prótons e elétrons. Se o corpo perdeu 5 elétrons, significa que agora ele possui 5 prótons a mais do que a quantidade de elétrons. Sendo assim, aplica-se a equação 1.2, escolhendo o sinal positivo, pois trata-se de prótons em excesso, e fazendo N igual a 5. Então, ele utilizou aqui, certo? Para descobrir a quantidade de carga. O número da minha carga elementar, que é positivo, porque ele perdeu elétrons, né? Ele perde 5 elétrons, então ele ficou, essa carga ficou, né, positiva. Meu sinalzinho aqui positivo, vezes o N, que é representado pelos 5 prótons, que é igual a 8 vezes 10 a menos 19. Ah, professor, eu acho que não entendi. Vamos lá, o que é o que o programa está dizendo? Ele está dizendo que tem uma carga elétrica equilibrada, tá? Que tem, então, número de prótons é o mesmo número de elétrons. Então, ele está equilibrado. Ele não está nem negativo e nem positivo. Então, ele sofre um processo de eletrização, no qual perde 5 elétrons, certo? Ele estava inicialmente equilibrada, sofreu esse processo de eletrização e perde 5 elétrons nesse processo. O que o exemplo está nos pedindo? Ele está pedindo para a gente calcular qual é a carga elétrica desse corpo após esse processo de eletrização. Então, o que a gente faz? Utiliza a nossa equação, tá, da carga elétrica. Sabemos que esse valor aqui, que é uma constante, tá? É uma constante, significa a carga elétrica elementar, que é 1,6 vezes 10 a menos 19. Mas, professor, por que vezes positivo? Porque aqui a gente está se referindo, como ele está perdendo, então essa carga vai ser positiva. Como ele está perdendo elétrons, então o número de prótons tem a mais do que os elétrons, significando que essa carga elétrica vai ser positiva. Então peguei o 5, que é o número de, a quantidade de prótons e elétrons excedentes no corpo. Como ele estava inicialmente equilibrado e ele perde 5 elétrons, então ele tem 5 prótons a mais, certo? Então esse 5 aqui é o número de prótons a mais que tem nesse corpo. Calculando aqui, certo? Como vocês podem ver, a gente vai trabalhar bastante essa questão aqui de potenciação, tá? Na elétrica trabalha bastante com potenciação, com os prefixos também, né? Quilo, como a gente viu lá em revisão de física, quilo, mega. A gente pode ver mais na frente também pico, mili, micro, enfim, mega, quilo. Enfim, trabalha bastante na elétrica, ok? Elétrons livres. Como dito anteriormente, os elétrons orbitam o núcleo atômico. Acontece que os elétrons mais afastados podem ganhar energia do meio externo, desprender-se do átomo de origem, passando a se chamar elétrons livres. E são os elétrons livres que constituem a famosa corrente elétrica. Assunto a ser tratado mais adiante desta apostila. Materiais condutores possuem grande quantidade de elétrons livres. Então, a gente terminou essa parte aqui de carga elétrica, tá? Vamos só para relembrar, né, da carga elétrica também, né? Que tem a questão da força
de atração e a força de repulsão, em que a força de atração ela acontece quando eu tenho uma carga elétrica positiva e do outro lado eu tenho uma carga oposta à minha carga positiva, no caso negativa. Okay? Então, sinais de cargas elétricas contrárias, eles se atraem. Okay? Se eles forem iguais, se eu tiver uma carga elétrica negativa de um lado, desculpa, se eu tiver uma carga elétrica negativa de um lado, tiver uma carga elétrica negativa do outro, eles vão se repelir. Tem uma força de repulsão, se afastar uma da outra, ok? Condutores e isolantes. Quanto mais afastado do núcleo está um elétron, maior é a sua energia. Porém, mais fracamente ligado ao átomo ele está. Os materiais condutores são aqueles que possuem facilmente eletricidade, como o cobre ou o alumínio. Cobre, alumínio, o ouro, que é o principal material condutor da eletricidade. Nos condutores metálicos, os elétrons da última órbita dos átomos estão tão fracamente ligados aos seus núcleos que a temperatura ambiente, a energia térmica é suficiente para libertá-los dos átomos, tornando-se elétrons livres, cujos movimentos são aleatórios. Então, está aqui o meu átomo, certo? E aqui no meu centro, como a gente sabe, vai ter o núcleo, que é formado por nêutrons e prótons. Aqui está se referindo, essa carguinha aqui, esse sinalzinho aqui positivo, a carga do próton, né? Que é positivo. Então, o que ele está dizendo aqui? Que só com a energia térmica, no caso a temperatura, certo? A temperatura ambiente e a energia térmica são suficientes para libertar esses átomos que estão na última camada da minha eletrosfera, tá? Sejam libertados desse átomo. No caso, eles ficam livres, soltos, ok? Isso significa que nos condutores metálicos a condução da eletricidade dá-se basicamente pela movimentação de elétrons. Então, está aqui um condutor, tá? Metálico normal, ou cobre, como a gente usa na nossa residência, o alumínio, enfim, como usa muito nas linhas de transmissão. Está aqui os elétrons livres, tá? Dentro desse condutor aqui. Os materiais isolantes são aqueles que não conduzem eletricidade, como o ar, a borracha e o vidro, certo? Os isolantes tem outros tipos também, claro, de materiais isolantes, tá? Que é a madeira seca, porque ela molhada já conduz eletricidade, e assim entre outros. Mas a gente usa principalmente a borracha, né? Como material isolante, como a gente for trabalhar no caso, com a eletricidade. Os isolantes, os elétrons da última órbita dos átomos estão fortemente ligados aos seus núcleos, de tal forma que a temperatura ambiente apenas alguns elétrons conseguem se libertar. A existência de poucos elétrons praticamente impede a condução da eletricidade em condições normais. Então, condutor versus isolante, material isolante. O que eu falei aqui no material condutor? Que o que? Ele vai ter seus elétrons na última camada da sua eletrosfera. No caso, esse elétron ele vai sofrer um processo, tá? De temperatura, só a temperatura ambiente, com a energia térmica, ele consegue desprender, no caso, ao libertar esse elétron dessa eletrosfera que está dentro desse átomo, tá? Ele vira um elétron livre. Já no meu material isolante, tá? Eles estão
Os isolantes, os elétrons da última órbita, no caso a sua última camada dos átomos, estão fortemente ligados aos seus núcleos. Então ele não, em condições normais de temperatura, enfim, de processos normais do nosso cotidiano, ele não desprende tão facilmente. Tá? Ele pode até desprender em outras condições. Só que em condições normais, esses elétrons ele não desprende facilmente daquele átomo. Beleza? Então, no caso, existem bem poucos elétrons livres, no caso, nesse material isolante. Quem descobriu a carga elétrica? Né? Charles Augustin de Coulomb, que é a sua vida, os anos de vida. Foi um engenheiro militar francês, um dos pioneiros da física experimental. Descobriu a lei da atração e repulsão eletrostática em 1787. Veja bem como essa lei já é um pouco antiga, né? Estudou os materiais isolantes e diversos outros assuntos relacionados à eletricidade e ao magnetismo, que constam no seu livro. Memória sobre a eletricidade e sobre o magnetismo. A unidade de medida da carga elétrica Coulomb em sua homenagem. Então, terminando nossa parte, vamos falar agora um pouco sobre a eletrização dos corpos. Podemos eletrizar um corpo com carga Q maiúsculo por meio da ionização dos seus átomos, isto é, retirando ou inserindo elétrons em suas órbitas, tornando-os íons positivos, no caso cátions, ou íons negativos, no caso ânions. Certo? Esse também é um assunto interessante da gente ver. Certo? Porque nos elétrons existe então matériazinhas chamadas íons. Certo? Ele tem também os íons positivos e os íons negativos. Certo? Nos átomos, no caso. Os íons positivos são os cátions e os íons negativos são os chamados ânions. Ok? Só para a gente ir mais para frente. Aí, qualquer dúvida, a gente vai marcar uma aula amanhã para a gente tirar dúvida. Beleza? Retirando o elétron dos átomos de um corpo. Ele fica eletrizado positivamente, pois o número de prótons fica maior que o número de elétrons. Nesse caso aqui. Certo? Repetindo. Retirando elétrons dos átomos de um corpo, ele fica eletrizado positivamente. Então, o corpo está em equilíbrio eletrostático, tá? Então, ele retira-se elétrons, ele estava em equilíbrio de elétrons com prótons. Então, retira-se elétrons, ele fica eletrizado positivamente, porque ele tem mais prótons do que elétrons. Então, ele tem mais carga positiva do que carga negativa. Beleza? Foi como ilustrado aqui nessa imagem. Por outro lado, inserindo elétrons nos átomos de um corpo, ele fica eletrizado negativamente, pois o número de elétrons fica maior que o número de prótons. Então, já nesse caso aqui, pessoal, como está ilustrando aqui nessa imagem, nesse caso aqui, ele está inserindo elétrons nesse corpo. Esse corpo estava neutro, então ele tem a mesma quantidade de carga positiva, que são os prótons, e carga negativa, que são os elétrons. Então ele foi inserido elétrons, sendo que ele ficou eletrizado negativamente, porque o número de elétrons ficou maior que o número de prótons. Ok? E essa carga ficou negativa. Assim, a carga Q de um corpo pode ser calculada multiplicando a carga Qzinho de um elétron pelo número N de elétrons inseridos ou retirados no corpo. Esse Qzinho também ele pode vir como o Ezinho, como a gente viu no início, tá? Isso não vai mudar, essa constante. Esse número aqui é sempre essa constante, tá? Ele vem negativo aqui porque aqui é a carga de um elétron. Se fosse de um próton, é claro que esse sinalzinho aqui de subtração não estaria.
Beleza? Processos de eletrização. Os processos básicos de eletrização dos corpos são atrito, contato e indução. Eletrização por atrito. Atritando dois materiais isolantes diferentes, o calor gerado pode ser suficiente para transferir elétrons de um material para o outro, ficando ambos os materiais eletrizados, sendo um positivo, o que cedeu elétrons, e outro negativo, o que recebeu elétrons. Nesse caso aqui, como está sendo ilustrado na imagem. Beleza? Agora vamos para a eletrização por contato. Se um corpo eletrizado negativamente é colocado em contato com outro neutro, o excesso de elétrons do corpo negativo será transferido para o neutro até que ocorra o equilíbrio eletrostático. Assim, o corpo neutro fica eletrizado negativamente. Então, eu tenho um corpo neutro, tá? E tem um outro corpo que está eletrizado negativamente, certo? Eles tiveram um contato. Um corpo com outro tiveram um contato, tá? O meu corpo negativo ele transferiu, no caso, né? Ele está transferindo elétrons para o meu corpo neutro, tá? Meu corpo neutro. Então, esse corpo neutro, ele fica eletrizado negativamente, tá? Ele está com excesso agora de elétrons. Observação. Equilíbrio eletrostático não significa que os corpos têm cargas iguais, mas têm potenciais elétricos iguais. Conceito este será estudado no tópico 2.5. Enfim. Eletrização por indução. Aproximando um corpo eletrizado positivamente de um corpo condutor neutro isolado, os seus elétrons livres serão atraídos para a extremidade mais próxima do corpo positivo. Calma, João. Não, devagar, né? Então, pessoal, vou ler mais devagarzinho. Aproximando um corpo eletrizado positivamente de um corpo condutor neutro isolado, os seus elétrons livres serão atraídos para a extremidade mais próxima do corpo positivo. Tá? Então, aqui está um corpo positivo, no caso, uma carga positiva, tem um excesso de prótons, no caso, e está aqui uns elétrons livres, né? Está aqui elétrons livres. Elétrons livres. Beleza? Então, esses elétrons eles serão atraídos para esse corpo. Equilíbrio. Atraídos por quê? Está aqui o corpo aqui neutro polarizado e ele vai se eletrizando negativamente, porque está tendo essa força aqui de atração, né? Com suas cargas positivas estão atraindo as cargas negativas, certo? Sendo que o corpo vai ficar eletrizado negativamente, porque ele está com excesso agora de elétrons, ok? Então, aterrando o polo positivo desse corpo, ele atrairá elétrons da Terra, até que essa extremidade fique novamente neutra, desfazendo o aterramento e afastando o corpo com carga positiva. O corpo inicialmente neutro fica eletrizado negativamente. Pronto, terminamos essas partes agora, tá? Processo de eletrização, que é por atrito, por contato ou por indução. Vimos a parte da carga elétrica e também como calcular, né, a quantidade, a minha carga elétrica, tá? Que é N, que é o número de elétrons ou de prótons, certo? Dependendo do que você está estudando, no caso, enunciado, né? Está falando. E esse Q, que também pode ser aquele Ezinho, tá? Do início da aula. Ele quer dizer a carga elétrica elementar, que é esse número aqui constante. Tá? Que é uma constante. Não muda, é sempre esse número aqui. Só que vai variar um pouco é esse sinalzinho aqui, tá? Esse sinalzinho porque a gente está falando de uma carga de um elétron. Se fosse de um próton,
seria positivo. Beleza? Então, mais uma vez eu reforço para vocês estudarem e comprar. Quem não tem, comprar uma calculadora científica. Ok? Agora vamos ver um videozinho aqui, tá? Falando sobre condutores e É comum a pretensão de dividir todos os materiais que existem em isolantes elétricos ou condutores elétricos. Na verdade, isso não acontece bem assim. Existem semicondutores, supercondutores e outras formas exóticas de materiais em termos de condutibilidade elétrica. Entretanto, para o nosso estudo agora, vai ser suficiente estudar os isolantes e os condutores elétricos. Vamos estudar semelhanças e diferenças entre os isolantes e os condutores. Antes de falar sobre diferenças entre estes elementos, vamos observar aqui um cilindro feito de material isolante, outro cilindro feito de material condutor. Uma semelhança é que tanto os isolantes quanto os condutores são compostos de uma quantidade muito grande de átomos e moléculas. Os átomos que compõem esses materiais, temos um núcleo que tem carga positiva e ao redor dele temos uma quantidade de elétrons ali orbitando que são carga negativa. Também, tanto para os isolantes quanto para os condutores, o núcleo que tem carga positiva não pode se mover dali. Quero dizer que eles podem se mexer, se agitar levemente, mas eles não saem dali do núcleo do átomo. Ou seja, eles não podem viajar livremente pelo material. Estamos falando aqui de materiais em estado sólido e então os núcleos estão fixos, estão presos. Já falando das cargas negativas, dos elétrons, nos condutores, os elétrons podem se movimentar com relativa liberdade, quase sem resistência. Já a diferença para os isolantes é que os elétrons não podem se movimentar pelo material livremente. Os elétrons, então, estão também presos nos materiais isolantes. E essa é a diferença-chave entre condutores e isolantes. Nos condutores, os elétrons podem se movimentar relativamente de maneira livre pelo condutor, pelo material. Nos isolantes, os elétrons não se movimentam pelo material. Ainda assim, nos condutores, os elétrons não se movem por si sós. Eles têm que ser obrigados a entrar em movimento. Seja, por exemplo, ligando os extremos do condutor em uma bateria ou sujeitando a um campo elétrico ou a uma certa força, por exemplo, elétrica. Se houver esse estímulo no condutor, os elétrons vão se mover pelo material com certa liberdade. Nos isolantes já isso não vai poder acontecer, eles estão presos. Aparentemente, a conclusão que podemos tirar é que, em havendo, por exemplo, uma bateria ligada nos extremos do condutor, há então interação elétrica, há uma movimentação de elétrons, enquanto nos isolantes não há nenhum tipo de interação elétrica. Isso não é bem verdade, e o que pode acontecer, o que acontece, por exemplo, ligando aos extremos de isolante uma bateria, nós podemos fazer com que aqui dentro do átomo, esta carga que é do núcleo, que é positiva, se movimente, por exemplo, para o lado de cá, e a carga negativa se concentre toda aqui na nuvem de elétrons, eles se concentrem todos no outro lado do átomo. E isso pode sim causar efeito em cargas elétricas colocadas nas proximidades de certos materiais isolantes. Ou seja, eles podem interagir eletricamente. Vamos agora ver o que acontece se nós oferecemos carga extra a um condutor. Para facilitar a compreensão e o desenho, eu não vou desenhar todos os núcleos dos átomos. Nós sabemos que para cada átomo as cargas positivas e negativas se anulam, deixando que a carga elétrica total seja nula. Vou usar aqui somente para mostrar a carga extra, ou seja, cada átomo tem a carga positiva e a negativa se anulando,
Aí a questão é o que acontece quando oferecemos carga extra ali nessa situação. O que acontece, então, se eu colocar carga negativa extra em um isolante? Coloco carga negativa aqui, 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 ao longo do isolante. Nós sabemos que a carga elétrica não pode se mover pelo isolante. E por causa disso eu posso carregar todo o material que eu tenho aqui, ou eu posso deixar carregado mais uma parte do isolante do que em outro. No condutor, entretanto, se eu coloco uma carga negativa aqui, uma outra carga negativa aqui, elas não precisam ficar aqui se elas não quiserem. Bem, primeiro que, tendo uma carga negativa aqui e outra carga negativa aqui, uma repele a outra, de modo que esta vai vir para esta borda e esta outra vai vir para a outra borda, mas elas não podem saltar para fora do condutor. Para isso é necessário muito mais energia. E o que acontece é que, ao oferecer carga negativa para um condutor, toda a carga negativa vai para a borda do condutor, para as bordas do condutor, porque mesmo que você conseguisse colocar a carga negativa no centro, no meio do condutor, ao repelir a uma, repelir a outra, o que acontece é que iriam todas ficar bem na borda do condutor. O mesmo aconteceria com cargas positivas, e você pode se perguntar como eu vou colocar uma carga positiva ali. Na verdade, o que acontece é que, ao retirar uma carga negativa, o saldo, entre aspas, que teremos, vai ser de carga positiva. Então, retirando cargas negativas, as cargas positivas vão ficar nas bordas do condutor por se repelirem. Que tipos de materiais são isolantes? Vidro é um exemplo de material isolante. Madeira é um tipo de material isolante. Madeira seca, viu, pessoal? Plásticos são também isolantes. Estes aqui representam este tipo de ambiente. Você pode colocar carga, você pode carregá-los, deixá-los eletricamente carregados. Ao colocar carga ali, a carga vai ficar presa. Materiais condutores são principalmente metais, exemplo, ouro, o cobre, que é muito utilizado, a prata. Neles, as cargas elétricas podem viajar com certa liberdade. Bem, agora que já sabemos como isolantes e condutores funcionam, vamos ver um exemplo. Vamos considerar que temos aqui dois materiais que são condutores. Vamos considerar que neste aqui temos uma carga resultante negativa, claro, toda armazenada na borda externa do condutor. E ao pegar este condutor e encostar no outro, o que vai acontecer, como cada carga negativa vai repelir outra carga negativa, o que vai acontecer ao um condutor tocar o outro é que cargas negativas do primeiro passarão para o segundo, de maneira que uma fique mais distante possível da outra, e de modo que, se os dois tiverem o mesmo tamanho, no final, os dois condutores terão a mesma quantidade de carga negativa, de carga extra negativa, ou se o segundo condutor for um pouco maior, ele ficará com mais carga negativa, porque nele há maior capacidade para distribuir essas cargas. Fácil. Agora vamos analisar outra situação. A outra maneira de eletrizar ou de carregar um objeto de material condutor, que é chamado carga ou eletrização por indução. Como funciona? A ideia é pegar o primeiro condutor que tem cargas extras negativas e aproximar, mas não tocar, no segundo condutor que não tem nenhuma carga extra. Ao aproximar o primeiro condutor que tem carga extra negativa do segundo condutor que não tem nenhuma carga extra, o que vai acontecer? Bem, as cargas negativas do segundo condutor podem mover-se à vontade. E elas vão desejar se mover porque as cargas negativas do primeiro vão fazer com que as negativas do segundo se repilam. Então as cargas negativas do segundo condutor vão querer ir para a parte mais distante possível do primeiro condutor, e elas vão ficar concentradas neste desenho aqui, na parte oposta àquela que está próxima ao primeiro condutor. Por outro lado, já que as cargas negativas saíram desta parte, então este lado vai ficar com mais cargas positivas. As cargas negativas deste primeiro objeto estão atraindo as cargas
positivas do segundo objeto, cargas com sinais opostos, se atraem, cargas com o mesmo sinal se repelem. Por isso as negativas estão aqui na parte oposta. Bem, e paramos por aí? Não. Vamos agora supor, ou vamos conectar este segundo condutor ao que chamamos de terra. O que é a terra? Pode ser a própria terra ou pode ser outra superfície que é capaz de ser um provedor de uma quantidade muito grande, digamos, uma quantidade infinita de elétrons em comparação com aquele condutor que a ela estamos ligando. Ou seja, a Terra pode oferecer, dar elétrons à vontade para aquele material que foi conectado a ela, ou pode receber desse material também a quantidade que for de elétrons. E ao conectar esta barra de ferro, por exemplo, de metal, à Terra, o que vai acontecer? Ora, as cargas negativas podem se mover livremente, e então o que acontece é que estas cargas vão poder sair pelo condutor e ir em direção à Terra e por lá ficar. E o que acontece é que ao saírem todas as cargas negativas, vão sobrar as cargas positivas e nós conseguimos carregar, ou seja, eletrizar positivamente este objeto condutor. Sobram as cargas positivas e aí ele está eletrizado positivamente, carregado positivamente. Naturalmente não serão todos os elétrons que estavam lá que saíram. Ainda há elétrons ali, mas no saldo a carga que sobra é positiva. E eu posso agora, por exemplo, cortar este fio e, ao afastar o primeiro objeto de material condutor daqui, eu fico com o segundo objeto eletrizado, carregado positivamente. Se eu retirei o primeiro objeto, que era aquele que tinha carga negativa e, portanto, repeliu os elétrons do segundo, os elétrons da Terra poderiam querer voltar para o segundo objeto. Entretanto, isso não vai ser possível porque eu cortei o fio e assim ele fica carregado. Eu consegui carregar sem a necessidade de tocar um no outro. Vamos agora a um outro exemplo. A maioria das pessoas já fez isso, esfregou um balão contra o cabelo e o que acontece é que o balão fica eletricamente carregado, elétrons saem do seu cabelo, pulam para a borracha e ele fica com cargas negativas extra. E normalmente as pessoas costumam levar o balão até uma parede ou até o teto e, se houver sorte, o balão vai ficar ali grudado. E isso é bem legal. Mas como é que acontece? Bem, tanto o teto quanto a borracha da bexiga do balão são materiais isolantes. Eles não podem transmitir as cargas elétricas com facilidade. Entretanto, é possível acontecer que os átomos aqui do teto fiquem polarizados por causa da presença das cargas negativas que existem no balão. Então, a carga positiva do átomo é atraída e a carga negativa do átomo é repelida pelas cargas negativas do balão. Isso faz com que aconteça uma força de interação entre o balão e o teto. As cargas positivas do teto e as cargas negativas do balão se atraem, gerando uma força resultante que empurra o balão para cima e o mantém grudado. É claro que existe a força de repulsão entre as cargas negativas do balão e as cargas negativas do átomo, mas elas estão mais distantes e por isso essa força de repulsão é menor. A força resultante, portanto, faz com que o balão fique grudado no teto. Veja você então que temos materiais isolantes, mesmo assim eles podem interagir porque os átomos podem se polarizar e acontecer esse tipo de interação. Até o próximo vídeo. Então, galera, vamos marcar a nossa aula para amanhã, certo? De tirar a dúvida dessa aula de hoje, ok? Então, tenham uma boa noite e fiquem com Deus aí. Qualquer dúvida aí podem falar comigo no WhatsApp, ok? Valeu!